Noite, seja muito bem-vindo com uma live com convidada, hoje uma convidada muito especial, doutora Érica Negrão, que já esteve aqui conosco, já trouxe informações extremamente úteis para você que está enfrentando o câncer de mama. Ela que é autoridade nesse assunto radiológico, ela que entende muito sobre imagens e esses termos difíceis que talvez para você não sejam familiares, como BIRAD 0, 1, 2, 3, o que é mamografia, o que é um raio-x, vai trazer uma clareza, vai trazer uma lucidez muito maior nesse momento tão delicado, tão sensível, que é o diagnóstico de uma doença como câncer. Eu, quando recebi o diagnóstico lá atrás, não foi fácil, chorei bastante, mas é possível você vencer esse momento, é possível você superar essa situação tão delicada e tão cheia de dúvidas. Já fiz o convite para ela, estou aguardando ela entrar aqui para que eu possa dividir a live nesse momento tão especial. Deixa eu verificar a presença dela para que a gente possa compartilhar esse momento tão especial. Opa, achei ela, já está aqui. Ela é muito especial, tem muita informação importante para você que está enfrentando o câncer. Deixa eu guardar ela me dar um ok. Doutora Érica, boa noite. Olá, boa noite. Deixa eu só conectar aqui no... Claro, fique à vontade. Tá, aqui tá me ouvindo, né? Eu estou, e você está me ouvindo bem? Ouvindo, sim. Estou tentando aqui pôr no Bluetooth. Ah, que Deixa eu ver. legal, fique à vontade. A doutora Érica está se conectando conosco, né? Está colocando o fone de ouvido para que ela possa ouvir eu conversar. Doutora Érica. Estou online. Me perdoa pelo Imagina, atraso. não precisa pedir perdão algum. Você tem um filho para cuidar, chegou do trabalho tarde, né? É um grande privilégio, um prazer para a minha audiência e para mim ter você aqui trazendo informações tão preciosas nesse momento tão delicado que é o Outubro Rosa. E já aproveito para fortalecer e dar um forte abraço respeitoso a você e a todos os médicos pelo Dia do Médico. Muito obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade. Isso aí. É um dia muito especial para a gente, né? E agradeço a felicitação em meu nome e em nome de todos os médicos. Que legal. Doutora Estou à Érica, disposição. você consegue me ver e ouvir bem? Sim. Que legal. Eu Eu vou vou só... ficar sem o fone. E você, está me ouvindo bem? Perfeitamente. Eu só vou perguntar para a audiência se eles conseguem nos ver e ouvir, para que a gente possa dar continuidade. Eu acredito que esteja tudo bem, mas só eu vou pedir um sim, se estiverem nos vendo e ouvindo, e claro, um não, se não estiverem conseguindo nos ver e ouvir. E aí eu vou aguardar 3 respostas positivas. O número 3 é o dia do meu aniversário, então é um número que eu confio, é um número que eu acredito. Se 3 pessoas diferentes falarem, ó, a Eliana falou sim, que nos vê e ouve bem, a Vanessa também disse que sim, e a Cimei também nos disse tudo certo. Então, legal, vamos continuar. Doutora Érica, obrigado mais uma vez por esse privilégio, por essa oportunidade de você conceder o seu tempo, de você deixar sua família em stand-by, segurando um pouquinho essa atenção sua tão preciosa que trabalhou o dia inteiro, para estar aqui conosco. E ninguém melhor do que você para falar do seu currículo. Então eu peço a gentileza de se apresentar, falar o que você faz, o que você fez. É uma honra para mim. Muito obrigado. Imagina que isso. Eu sou médica, radiologista, então eu trabalho com exames de imagem, né? Especialmente exames de imagem da mama. Então, a minha experiência e o meu conhecimento na parte de câncer de mama vem daí, vem do meu dia a dia em fazer exames de imagem para detecção, para estadiamento, para avaliação, dentro do contexto do câncer de mama. Então, eu trabalho com exames de imagem e procedimentos que a gente chama, né, de investigação de câncer de mama. Tenho mestrado pela Assis Camargo, na Fundação Antônio Prudente,
e atualmente estou no doutorado pela Unicamp. Que legal, que legal. Fico muito feliz, lisonjeado pela sua presença aqui conosco. A senhora que já esteve aqui conosco um tempo atrás. Vou deixar também depois, no final da live, para quem estiver assistindo gravado, o Instagram da doutora. E eu, pessoalmente, peço esse apelo. Siga a doutora Érica, porque ela traz informações confiáveis, úteis para você que está enfrentando o câncer. A internet é um mar de gênios e de idiotas. E quando você tem a possibilidade de seguir a doutora Érica, você vai ter um conteúdo genial, um conteúdo extremamente precioso e não esse burburinho que existe a todo momento para ganhar like. A função minha e a da doutora Érica é para que você ganhe vida. E ninguém está aqui interessado em like ou em aparecer. Então, obrigado, viu, doutora, por essa oportunidade, obrigado por esse privilégio. Mas E começando estou à disposição. já dessa visão, né? Quando a gente fala do radiologista, muitas vezes existe um temor, existe uma preocupação. Meu Deus, eu estou com câncer e vou receber raio-x? Eu estou com câncer e vou receber mamografia? E aí, nada melhor do que a senhora para que a gente possa destruir, na verdade a senhora vai fazer esse papel, eu vou ser apenas o mentor, destruir esses mitos. E um dos primeiros que eu gostaria que a senhora destruísse é: mulheres que fazem mamografia têm mais câncer de mama, doutora? Ótima pergunta, né? Bom, o que acontece? Vamos para a origem, né? Da onde que vem esse medo, esse anseio, essa preocupação? Então, a gente tem que deixar bem claro que a mamografia, sim, é um exame radiológico que usa raio-x. Então, ela não é para ser feita mais do que o necessário, existe todo um controle de qualidade, existe uma responsabilidade desde o técnico que opera, desde o equipamento que a gente regula, desde o médico radiologista que é responsável pelo setor, ou seja, existe todo um critério de segurança e cuidado com exames radiológicos, isso em qualquer modalidade, tomografia, mamografia, raio-x. Então, a questão da segurança, ela é essencial. Dito isso, qual que é o risco e qual que é o problema, eventualmente, de uma mamografia? É muito baixo, porque a radiação ela é controlada, o equipamento ele é controlado, o exame não é radiação mais do que necessário, nem fora do campo necessário. Então, o exame ele é muito seguro. Então, existe assim uma distorção disso, né, que é assim que funcionam essas inverdades. Se pega um fundo de verdade bem inicial e bem simples e se constrói um contexto de falsidade em cima disso. Então, ou seja, o raio-x ele tem a segurança necessária para ser executado e cuidado, mas ele não pode atrapalhar a realização de exames de diagnóstico. Então, sendo bem clara a sua resposta, não, o exame de mamografia não causa câncer, mulheres que fazem mamografia não vão ter mais câncer pela mamografia, o exame em si, tanto a realização quanto o raio-x, são seguros e devem ser feitos com indicação, sem problema nenhum. Que legal, doutora Érica. É muito bom ter essa informação da senhora, porque a mentira, ela corre rápido, né? E a verdade, ela corre com timidez. Existe até pensamentos filosóficos sobre isso, né? Enquanto a mentira, ela corre desnuda e por todos os cantos, a verdade se esconde, né? A verdade, é, ela tem dificuldade de caminhar. Lembro até do Renato Russo, que falava na sua canção: às vezes pretendo tentar descobrir porque é mais forte quem sabe mentir, né? Então, como a mentira ela ganha força, ela ganha like, ela ganha seguidores, ela aumenta o Ibope, e como é difícil muitas vezes mostrar para mulheres, e eu tenho contato com centenas de mulheres todos os meses, que é fundamental ela fazer o tratamento oncológico ao lado do médico também, e não só ao lado do nutricionista. Talvez, doutor, eu seja um dos poucos nutricionistas, sem desmerecer demais colegas, que expulsa o paciente, que desiste do paciente quando ele fala que não vai fazer tratamento médico.
Eu não faço atendimento com paciente que não quer ao lado dele o médico. Então, é fundamental que haja esse binômio, na minha visão, nutrição e medicina, porque as duas ciências foram criadas para salvar a sua vida e não para destruir o seu futuro ou para causar doença em você. A senhora compartilha desses sentimentos também? É claro, assim, voltando ainda no tema dessa mentira, dessas coisas que se espalham, é que ela é mais sedutora, né? Então, assim, causa mais alarde. Geralmente, quando vem essas inverdades, se coloca um pânico, né? Então, o pânico também é sedutor, todo mundo quer saber e tudo, mas e já explicar e ser robusto na explicação, às vezes é cansativo. Então, às vezes é isso que acontece, né? Então, ainda falando sobre as distorções e mentiras envolvendo o exame de raio-x, por exemplo. Agora, quanto a tratamento oncológico, investigação oncológica, é essencial, né? Então, assim, não dá para caminhar sozinho, né? Não dá para abandonar o que se tem de recurso da medicina. Nem sempre a gente vai ter todos os recursos, mas como eu costumo dizer, né? Se não dá para fazer tudo, a gente vai fazer tudo que é possível. Então, abrir mão de recurso diagnóstico ou de avaliação e acompanhamento médico é um equívoco, né? Porque às vezes a pessoa vai perdendo a esperança, eventualmente uma doença mais grave, e aí ela se apega às vezes a uma área, né? Por exemplo, então, no teu caso, né? Então, não, agora eu quero só a nutrição. Mas é um equívoco, porque ela abre mão do que a medicina tem para oferecer e melhorar no que for, né, for importante. No meu caso, que trabalho mais com diagnósticos e recursos de investigação, às vezes a gente vê a paciente se recusando a investigar. Então, é um passo antes do tratamento. Então, no nosso caso, a gente vê às vezes algum tipo de recusa ou negação no começo, né, do diagnóstico, mas que deve ser muito fortalecido por todas as áreas, assim como você está falando, que você fortalece o acompanhamento médico e explica da necessidade desse acompanhamento, é fundamental que os profissionais, né, se comuniquem e deixam claro que se somam para ajudar aquela paciente. Então, geralmente, nós que somos do recurso diagnóstico, a gente nunca trabalha sozinho, então não tem como assumir sozinho. Então, estamos sempre sabendo desse trabalho multidisciplinar e multiespecialidade também. Que legal. E falando desse trabalho multidisciplinar, eu me lembro fortemente de uma comparação que a senhora fez do raio-x e do sol. Eu achei tão incrível que existe um medo tão grande do raio-x, que é uma ferramenta utilizada para que o médico possa fazer um diagnóstico, né, para que ele possa perceber aquilo que está acontecendo. E você, eu não sei se a senhora vai se lembrar dessa frase, mas a senhora falou que a pessoa que toma um dia de sol, tantos minutos de sol, é muito mais intenso do que ele receber uma chapa de raio-x. A senhora se lembra disso? A gente faz algumas analogias para a pessoa ter essa noção do que é radiação, né? Porque é um tema e é um assunto que é desconhecido da maioria das pessoas, né? O que é radiação, né? Onde tem radiação? O que é radiação? Aí você lembra do acidente de Chernobyl, aí acho que é uma coisa assim, né? Então tem que se separar radiação, radioatividade, então são temas que carecem de conhecimento e estudo para a gente entender. Então, para fazer a analogia é mais simples. Então, assim, tudo tem radiação, o sol tem radiação. Então, o sol que a gente toma, pilotos de avião, quem viaja muito de avião e toma bastante radiação, isso é recebido. O equipamento de raio-x, ele dá uma dose, mas dá uma dose controlada. Então, ou seja, quando eu faço um exame, eu sei exatamente quanta radiação que tem. E eu andando no sol, eu viajando, eu tomando radiação solar, o tempo todo recebendo, entende? Então é incoerente eu achar que, então eu não vou fazer mamografia, eu não vou receber radiação nenhuma. Não, o tempo todo você está tomando radiação. Radiação é uma coisa cotidiana, né? Então é isso. Acho que foi essa comparação que eu fiz. Foi, e eu achei incrível porque isso aproxima de qualquer pessoa, né? Da pessoa mais simples à pessoa mais escolarizada, de que você vai receber radiação e não é porque você tomou sol desde o dia que você nasceu
que você está com câncer na pele. De forma alguma estou falando que não é necessário. Os dermatologistas sempre nos trazem a importância do protetor solar, mas da mesma forma que você recebeu radiação durante a vida inteira e provavelmente aqui não está com câncer de pele, não é porque você recebeu uma chapa de raio-x ou está fazendo o exame de mamografia anualmente ou a cada tanto tempo que isso vai desenvolver câncer. Foi nesse sentido, não foi, doutora, essa observação da Foi senhora? exatamente. Para a gente não ter assim, esse pânico, esse pavor da radiação. Quem tem que ter muita segurança e muito controle são as instituições que controlam os equipamentos, como eu disse. Todo local que faz exame de radiação, por exemplo, tem que ter um médico radiologista responsável pelo setor. Ou seja, os equipamentos têm que ser monitorados, então existe um controle interno, né? O paciente tem que confiar no exame que ele está fazendo, de saber que existe todo esse controle do exame. E não ter esse pavor da radiação, porque não é assim, senão eu vou perder o benefício, por exemplo, de um exame por causa desse pavor, né? E falando do tumor, como a senhora está bem colocando, quando o médico consegue fazer o diagnóstico precoce, isso tem trazido para a pessoa uma oportunidade incrível de eliminar de uma vez por todas a doença. Não é isso mesmo, doutor? Então, aí vamos pensar, então, por que a gente faz exame, né, de raio-x, por exemplo, a mamografia? Qual que é o intuito dela? Então, existem dois cenários da mamografia, o rastreamento e a diagnóstica. O rastreamento é aquele que eu vou procurar a doença antes dela se manifestar. Então, quando eu acho uma alteração na mamografia antes da paciente sentir, eu cheguei antes, né? Então, eu costumo dizer assim, é uma má notícia? Achamos algo que a gente não queria, que a paciente não queria ter. Mas, por outro lado, nós encontramos antes dela sentir. Então, o tratamento tende a ser menos agressivo, as chances de cura muito maiores. E é um privilégio, porque, quer dizer, conseguiu detectar aquela lesão antes dela ser agressiva ou ter potencial de metástase, na grande maioria das vezes, quando ela é detectada no cenário do rastreamento. Quando ela é detectada no cenário de diagnóstica, que é quando a paciente já sente, também tem todo um tratamento, tem todas as especificações, mas é um contexto diferente. Então, é o contexto que a gente faz na paciente que já sente alguma coisa. E a mamografia que se fala muito é essa do rastreamento, quer dizer, eu submeter uma pessoa que está saudável, que em tese não tem nada, a um exame radiológico, né? Então, é por isso que isso deve ser bem conversado. Mas qual que é o benefício disso? É que nas faixas etárias estabelecidas, eu tenho o benefício de encontrar a lesão antes dela sentir e ter mais chances de cura. Que legal. E falando nessa chance de cura, é muito comum, doutora Érica, as pessoas perguntarem nas redes sociais, mostrando o exame delas. Ah, e o meu exame deu BIRADS 0, BIRADS 1. Aí eu vou pedir o apoio da senhora total nisso. BIRADS 0, 1, 2, 3. E fala, estou com câncer, né? Eu sempre comento com elas, primeiro, esse exame ele precisa ser avaliado pelo seu médico. A imagem em si, ela não tem o poder de determinar o seu tratamento ou a sua vida, né? Eu sempre reforço muito isso. E outro ponto é esclarecer para a pessoa que não é porque é BIRADS qualquer número que você está fadado à morte ou que você acabou a vida. Então explica para a gente um pouquinho dessa poluição sonora de pegar um exame de imagem e determinar a vida sem ter o apoio do médico e o significado de Zoom, por gentileza. Claro. Bom, é exatamente isso que você falou, é perfeito. Existe muita poluição, né? Então, assim, existe um conhecimento que deve ser comum, que muita gente deveria ter e ajuda para esclarecer, mas na hora do desespero ou desse incômodo com algum exame, essa busca na internet muitas vezes é distorcida e mais atrapalha do que ajuda. Mas vamos lá. Então, o que é o sistema de classificação BIRADS? É simples. Todo exame que se faz da mama, ele tem que sair com uma classificação. Então, isso foi determinado há muito tempo atrás para ser fácil a linguagem.
para eu mostrar qual que é o resultado daquela triagem. No geral é isso. Então, é um exame de triagem e eu tenho que separar com qual classificação cada exame saiu para eu entender se aquela pessoa precisa de segmento, de investigação ou só ficar repetindo o rastreamento conforme a idade. E aí existem 7 números no BIRADS, então, é de BIRADS de 0 a 6, tá? Por quê? Porque tem que sair. Então, aqui, sei lá, em qualquer país do mundo, mesmo diferentes linguagens, essa classificação de exames vai ser igual, para eu poder pegar um exame de fora e eu saber como que foi classificado, e para os sistemas de saúde também poderem triar, né? Ah, então, quantos casos de suspeita tivemos? Quantos casos de exame normal? Então, vamos lá. O BIRAD 0, que é muito comum, ele é o exame incompleto. E ele é o mais comum de dar distorção, porque o BIRAD 0 não é um exame alterado no sentido de suspeito, necessariamente. Ele só é um exame que merece uma investigação, um complemento para fechá-lo. Então, ele, o BIRAD 0, tem paciente que acha assim, o 0 então não é o melhor que tem? Se é 0 a 0 é nada. Não é. 0 nessa nossa classificação quer dizer o exame que temporariamente ele está em aberto. Ele precisa de um complemento para ser fechado. Então, o 0 sai fora, vamos dizer assim, desses números de classificação, porque ele ainda não é um exame fechado. Aí a gente tem o BIRADS 1 e 2, que basicamente é a mesma coisa, é aquele normal, volta ano que vem, ou a cada 2 anos, né? Exame encerrado. O BIRADS 3 é o que tem alguma alteração, que preenche critérios bons, só que precisa de acompanhamento. Então, muito provavelmente não é nada, mas ele precisa ser seguido para poder ser reclassificado como 1 ou 2. O BIRADS 4 e 5, eles também andam juntos. O que quer dizer? Que ele merece investigação, tá? Então, é o topo. O BIRADS 4 e 5, eles precisam ser investigados. Parênteses. A gente nunca fala no exame de imagem da mama que é câncer. É difícil, às vezes, para o paciente ter esse conhecimento, mas, basicamente, o exame de imagem, ele tem um termo de suspeito. Então, a gente não deve usar o termo que assim, deu câncer na minha mamografia. Não, deu uma alteração suspeita para câncer. Ok, é suspeita. Então, ela deve ser investigada, mas a confirmação de um câncer, no caso da mama, nunca é por imagem, mas por biópsia. Aí eu tenho que ir lá tirar a amostragem daquela alteração e aí sim, no microscópio, o médico patologista confirma se é ou não é câncer. E por fim, o BIRAD 6, que é menos comum, mas é um caso que a paciente já tem câncer confirmado por biópsia e faz um exame para acompanhamento, pós-quimioterapia, ou seja, é um exame que não é mais sob dúvidas, é um exame que é só um acompanhamento de um caso que já tenha câncer. Resumindo, bem breve, mas espero, como que você me disse, foi claro. Não, foi sim, porque é muito comum, doutora Érica, as pessoas pegarem exames e você vê grupos no Face das pessoas colocando, ai meu Deus, BIRADS tal. Vou colocar, em vez de falar o número, eu vou falar X, né, para não identificar nenhum deles. Deu BIRADS X, né? Não existe BIRADS X, eu que estou inventando agora, só para falar que era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu BIRADS X, meu Deus, agora eu estou com câncer, e agora não tenho o que eu vou fazer, eu tenho um filho pequeno. Esquece, para, a doutora Érica já falou aqui de forma muito clara que BIRADS não determina se é câncer ou não. A própria imagem, ela tem dificuldades de ver isso. Muitas vezes eu até comento com os meus pacientes, doutora, que se eu tiro foto de um carro, eu não sei se o motor dele está quebrado ou se ele está funcionando. É uma foto, né? A foto não representa o funcionamento daquele motor, se o motor está bom ou está ruim. Então, procure ver a imagem do BIRADS dessa forma também. Eu tiro uma foto ali para o mecânico, né, chamado médico, eu vou fazer essa associação, e ele vai falar, opa, peraí, essa foto aqui sugere que talvez esteja acontecendo tal coisa. Deixa eu dar uma olhada no exame mais específico, que é tirar uma peça desse motor, que é a biópsia, né, para eu enxergar se essa peça está funcionando bem ou não, né, a biópsia. A gente vai pensar nessa agulha que vai entrar dentro do corpo, tirar um pedacinho ali de algo que é suspeito, como a doutora bem falou, que talvez seja câncer ou não, e aí eu vou mandar analisar por outro médico, anátomo, patologista,
para que ele entenda, né, o patologista, perdão, fazer um anátomo patológico e ver se isso é doença, se isso não é doença, e assim por diante. Então, elimina da sua mente essa ideia de que imagem determina se é câncer ou não. Tira da sua mente, tira do seu coração, porque você talvez hoje não, você durma melhor hoje com a informação da doutora Érica. Talvez você descanse o seu coração e falou, peraí, amanhã eu vou no médico, eu vou perguntar para ele e eu vou direcionar. Lembrando, claro, que nem eu nem a doutora Érica estamos substituindo a orientação do seu médico. O seu médico é a autoridade presente para falar que aquela imagem é um problema ou não. Né? É isso mesmo, doutora? Perfeita essa analogia, exatamente. Então, a imagem, a gente até usa um termo que seria a impressão diagnóstica, né? Então, assim, qual que é a impressão diagnóstica? Então, nessa analogia que você fez, assim, nessa foto, o que que deu para eu achar? Eu achar que eu não achei nada? Outra coisa, nem o exame é 100%, porque às vezes tem o outro lado, né? Então, assim, mas o meu exame deu normal e depois de algum tempo eu detectei que teve um câncer. Então, tem que ter em mente que nenhum exame é 100%. Então, a impressão que a gente tem naquela foto está normal. Alguns casos, o tumor ele pode se esconder atrás da glândula e eu ter algum equívoco na avaliação. Então, existe. A mamografia ela é muito boa, muito segura, ela tem uma acurácia que a gente chama boa, mas ela não é 100%, assim como nenhum exame. Então, por outro lado, o oposto de se assustar muito com o exame alterado de imagem é também confiar 100% no exame de imagem negativo e se tem alguma queixa suspeita, que é o outro lado da história. Por isso que o médico é importante. Então, assim, não só o exame de imagem, mas num cenário que a queixa da paciente é muito suspeita, até com o exame de imagem, às vezes se prossegue a investigação. Que legal. E falando dessa investigação, doutora, muitas vezes o paciente ele se compara com outro, né? Não tem como a gente tirar isso. Aí ele fala assim, ai, mas você fez a sua avaliação num aparelho que é uma mamografia digital, que é um aparelho especial, acredito, e eu tenho visto isso no Hospital do Amor, né? Fez uma mamografia digital. Ah, o meu não foi feito tal. Será que o meu é ruim? Conta um pouquinho mais desses aparelhos de mamografia, doutora. Quem são? Quais são? É pior um aparelho do que o outro? O que, que você pode nos esclarecer em relação a isso? Então, basicamente, estão falando do equipamento, né? O equipamento é não humano. Então, assim, a mamografia, ela tem os tipos de equipamento, as gerações, né? Então, como se fosse uma máquina fotográfica, né? A gente teve desde a máquina que usava o filme até hoje os celulares que, né, tiram foto e já mandam. Uma analogia seria essa também. A gente teve desde a mamografia completamente analógica, que batia a foto e ela tinha que ser revelada, e depois tinha um filme único, se perdesse, não ia ter mais, até hoje o sistema DR, que é o mais tecnológico, tem um outro sistema que chama tomossíntese, que faz uma sequência de imagens digitais, a gente reconstrói, então, ou seja, tem uma melhoria do sistema. Além dessa melhoria tecnológica, a gente tem a melhoria de manutenção, que é aqui voltando naquele ponto da importância do responsável técnico e da própria vigilância sanitária, que é responsável por monitorar todos os equipamentos de mamografia, que respondem a uma série de critérios básicos para execução do exame. Então, comparações entre equipamentos, ela existe, e podem haver diferenças, sim, entre qualidades de equipamento. Além disso, existe a parte humana, que é da técnica que realiza o exame, que também ela deve ter bastante treinamento, experiência e monitoramento. E, por fim, o médico também, que ele também tem que ter treinamento, experiência para avaliar aquele exame pronto. Então, nesses três critérios, que seria equipamento, a parte técnica e a parte do médico, podem haver diferenças entre uns exames e outros. Legal. Falando dessas diferenças, eu me lembro que no Hospital do Amor vocês têm um treinamento exaustivo em relação a isso. Me lembro
que uma das enfermeiras falou o seguinte: Ale, aqui a gente faz avaliação e uma parte dessas avaliações, dos diagnósticos, é enviada para Barretos para que outra equipe reavalie aquele diagnóstico do médico, né? Essa conduta é específica do Hospital do Amor ou ela faz parte dos grandes centros de investigação do câncer? O que você está dizendo, a gente costuma chamar de segunda leitura, né? Então, o que existe? O exame de mamografia, ele é realizado e lido, a gente chama lido por um médico, que é a checagem, a avaliação daquela imagem e ver aquela classificação, se é suspeito, se não é, se é normal, não está. Para aumentar a qualidade dessa análise, a gente faz uma dupla checagem. São 2 médicos independentes avaliando as mesmas imagens e ver se bate, se o que um acha, o outro acha. Se der diferente, vai para um desempate. Atualmente, quem faz isso, essa segunda leitura, especialmente no Hospital do Amor, é a inteligência artificial. Então, a gente tem um sistema de leitura humana e a leitura da inteligência artificial. E nesse mesmo jeito, a grande maioria bate, né? Agora, quando não bate, quando um dá um BIRADS, por exemplo, e o outro dá outro BIRADS, vai para um desempate para outro médico mais experiente reavaliar. Por que isso? Porque eu posso ter falha de detecção, existe, a gente pode deixar de ver alguma alteração sutil, a gente pode deixar de enxergar. Então, ter uma segunda avaliação é mais segurança. E falha de interpretação. Às vezes a gente acha alguma coisa que eu acho que pode ser suspeito, eu acho que eu preciso de investigação, e às vezes o outro não acha. Então funciona assim também, é uma análise específica, não é tão simples ler e avaliar uma mamografia. Legal, que incrível! E o poder da inteligência artificial cada vez mais próxima da mulher, próxima de uma possibilidade dela viver mais e eliminar aquela doença, se assim for, né, doutor? Que bacana. E pensando nessa dificuldade de diagnóstico, até a Milena colocou aqui para nós. Não sei se você está lendo, mas eu leio para você com o maior carinho. Doutora, fiz mastectomia da mama direita e uso prótese. Posso fazer mamografia? Então, a pergunta, né, as pacientes tendem a falar pode, né? Poder ou não pode? Poder, pode. Mas precisa? Esse é talvez o questionamento mais específico. No geral, não, tá? Quando se retira toda a glândula mamária, seja por reconstrução ou sem reconstrução, a gente considera aquela mama sem tecido para ser avaliado na mamografia. Então, é uma queixa comum e é uma dúvida comum. Quando vai fazer um exame de mamografia, se ela fez a retirada de uma mama e ficou a outra, faz as duas ou faz só uma? Pelo protocolo do hospital e dos hospitais especializados, não precisa. Então, quando não precisa, a gente não faz. Ah, mas eu fiz, tem lugar que faz e tal. Pode fazer, aquela história. Poder pode, mas tem benefício? Cientificamente não. Então, eu não tenho benefício de ficar radiografando aquela, a gente chama de neomama, né? A mama reconstruída, que foi retirada toda a glândula mamária, não há benefício. Que legal, muito importante isso, né? Porque muitas vezes o paciente ele faz uma pergunta que precisa ser respondida. Ah, eu posso, Alexander, comer tal coisa? Você pode, mas eu não recomendo você fazer isso. Porque ela recebeu a informação de alguém que ela precisa comer aquilo e aquilo é a solução do câncer. Ou ela, claro, acredita na mamografia e ela acredita que a mamografia vai ver algo, mas, como a senhora bem falou, já tirou a mama, né? Estou pensando aí na mastectomia da mama direita radical. Tirou tudo, então não tem o que ver ali. Não tem algo o que rastrear. Não tem o que Não tem o rastrear, que desculpa. procurando. Não tem o que procurar. E aí ela, pensando um pouco mais nisso, doutora, posso substituir a mamografia pela ressonância magnética com contraste? E aí, como é que fica essa questão, né? É uma boa pergunta. Então, dentro dos exames de imagem da mama, a gente tem
cardápio, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho opções de recurso que não são para todo mundo, porque não é preciso para todo mundo, mas vão ter indicações precisas para cada um. A ressonância magnética, ela tem as indicações. A mais precisa é para a gente procurar câncer em pacientes que têm a chance muito alta de ter câncer de mama, que aí é o rastreamento que a gente chama de alto risco. São as pacientes que têm alguma alteração, alguma variância que a gente chama genética de alto risco, enfim, é para eu fazer um exame mais preciso, mas também mais custoso, em todos os sentidos. A ressonância magnética, ela tem contraste, ela é mais cara, mesmo financeiramente falando, e ela é mais difícil de fazer, não é um exame tão simples, tão rápido como uma mamografia. E ela tem outro detalhe que a gente tem que estar bem preparado. Ela acha até demais. Então, a gente tem que estar preparado para o termo que a gente usa de falso positivo. Então, nessa paciente que tem um risco muito alto, é um preço que a gente paga. Mesmo que a gente ache demais, às vezes eu tenho que provar que não é nada. Aí entra aquela biópsia na indicação que pode ser alguma coisa, a chance é baixa, mas dentro do contexto eu tenho que provar que não é, entendeu? Então é um contexto muito específico. Então a ressonância, a resposta não é assim, ela pode substituir, ela pode ser usada nas indicações precisas. E a mamografia continua tendo seu papel e a importância. Então são exames diferentes, que tem pacientes que vão fazer todos, mas no geral são indicações diferentes. Que legal, obrigado pelas explicações, doutora Érica. E fortalecendo esse obrigado que eu falo, a Cimei colocou aqui para você, ótima explicação. A Mota colocou muito bom as explicações sobre o exame, muito obrigado. As pessoas aqui adorando a forma com que a senhora está trazendo essas informações tão importantes, porque, como a senhora bem falou, a parte radiológica é uma parte que muitas vezes o profissional não tem contato, né? O profissional não, o paciente, ele tem contato com o pediatra, com o ginecologista, ele tem contato com o urologista, ele tem contato com o hepatologista, mas quando você fala da parte radiológica, o profissional ele fica ali nos bastidores, né? Ele não fica na frente do paciente. A senhora percebe isso também? A hora que você apresenta o seu trabalho e fala, oh, eu sou radiologista, eu sou médica, né? Existe essa curiosidade, existe esse nome não familiar também? Ou só eu que estou vendo isso dessa forma? Não, exatamente. Nós trabalhamos nos bastidores. O que acontece? A gente costuma dizer que a gente é médico do médico, né? Então, o médico, voltando naquela multidisciplinaridade, multiespecialidade, ele dificilmente consegue trabalhar sozinho, né? Hoje, uma boa parte dos diagnósticos, quiçá a maioria, né, dos diagnósticos acabam usando recursos, ou de laboratório, ou de imagem, e a gente entra nessa parte técnica. Então, essa interface com o paciente, ela tem que ser boa, porque é importante que o paciente colabore com a gente, mas, de maneira geral, a gente está ajudando o médico dessa pessoa a fazer o diagnóstico, a investigar e tudo mais. Esse no contexto da investigação. Um contexto que a gente é talvez mais protagonista, mas o paciente nem sabe muito bem disso, é no rastreamento. E no rastreamento, a gente está ali triando, a gente está ali procurando, a gente está investigando com o nosso modo, né, de radiologia. Então, a grande maioria dos pacientes do rastreamento não necessariamente são avaliados e indicados pelo médico. Então, o contexto do rastreamento, a gente fala que é uma medicina meio que ao contrário, né? Ela começa do exame e depois, se tiver a doença, ela vai para o médico especialista. Então, separando bem, quando tem uma investigação, tem uma queixa, no geral, o paciente ele é do médico assistente e a gente vai lá auxiliar, falar é mais isso, é mais aquilo. E no contexto do rastreamento, a gente trabalha muito, só que a gente ainda fica meio escondida, porque a paciente vai lá e só faz o exame, né? Quem encosta nela, quem conversa com ela, muitas vezes é a técnica de radiologia. E ela tem esse papel mais próximo da paciente. Então, nós que somos radiologistas estamos acostumados, a gente é de bastidor, e não tem nenhum problema nisso, anestesista é assim, patologista é assim,
A gente não tem problema de vaidade, geralmente, direto, não. A gente faz nosso trabalho e deixa essa interface entre paciente e médico assistente se deixar para eles o protagonismo. Que legal, que legal. E obrigado, doutora, por toda essa explicação de como é importante a presença do seu trabalho ao lado do médico, ao lado da equipe multidisciplinar. E falando dessa equipe multidisciplinar, e claro, do trabalho da senhora, vamos imaginar, às vezes a mulher pode falar assim, doutora, eu tenho mais de 50 anos e eu não vou fazer o rastreamento do câncer de mama porque a minha mama é muito pequena, não vai nem caber no mamógrafo. Como é que o profissional radiologista lida quando ele se depara com situações como essa? Mama muito pequena, ou a mama é mais densa, né? Que é a mama de uma mulher mais jovem. Qual que é a conduta para investigar mulheres com esse perfil? Então, assim, costumo dizer que não tem mama que não dá para fazer mamografia, só se não tem mama mesmo, né? A mastectomia, né? Zero, mesmo que não reconstruiu. Mas a paciente da mama pequena ou da mama grande, não tem problema nenhum, é só lembrar que a gente faz mamografia em homem, né? O homem não costuma ter a mama volumosa. Sim. Então, o tamanho não é problema. As técnicas aí sabem posicionar e conseguem, e desde que ela consiga posicionar e bater a imagem, vamos dizer, bater a foto, a gente analisa sem problema nenhum. Então, problema de tamanho não tem. A questão da mama densa também é um termo que se faz bastante confusão, como se fosse uma doença, um problema. Não, não é isso. Na verdade, é um padrão. Então, é um padrão de glândula que na mamografia, que na foto, a gente vê mais uma imagem, grosseiramente dizendo, como se fosse um pouco mais borrada, uma mama mais difícil de ser analisada na mamografia. Mas isso não é grave, nem faz com que essa paciente precise se preocupar e achar como se fosse uma doença, entende? É porque quando a gente faz uma mamografia, a gente, além de classificar o resultado, a gente classifica o padrão daquela mama no raio-x. Ou seja, qual que é o aspecto dela, se ela é bem facinho de analisar ou se ela é um pouco mais difícil. Então, a gente tem classificações de densidade mamária. Quando a mama ela é mais densa, a gente coloca essa observação querendo dizer, ó, ela é um pouco mais difícil de ser analisada, mas não inviabiliza o exame e nem precisa ser substituído, por exemplo, entendeu? É só uma classificação do padrão para a gente dar imagem. Que legal. E falando desses padrões, doutora, tem uma nova pergunta aqui, que é da Carla. Ela colocou assim: fiz mamotomia e deu resultado negativo. E aí fiquei com um clipe titânio. Tem algum perigo? Explica pra gente quando é que usa esse clipe, o risco ou não risco da presença dessa estrutura metálica. Pois é, então, Carla, né? É a Carla, é a Carla. Então, Isso. isso muito provavelmente foi explicado no dia do exame. Mas o paciente fica assim, é tanta informação, né, tanta dúvida, ansiedade, que depois que vem essa dúvida, mas como colocar alguma coisa, o que vai ficar na minha mama? Então, antes de mais nada, o material titânio, ele é super seguro, é um material inerte, né? É que se faz próteses, enfim, é um material Eu, que não tem nem... eu tenho prótese de titânio, viu, doutora? Três, Então, e tudo três bem. pinos no pé de titânio há 10 anos. Então, e você não tem preocupação em Não, passar no banco, né? No não, detector de metal, não. Ele é um material não. inerte. Então, respondendo bem objetivamente, não. A gente pode ter titânio no corpo, que eu não vou ter nenhuma interação com aquele material. Ele é inerte. Segundo, qual que é a função daquele clipe? Então, ele tem uma função de marcação, né, de demonstrar onde foi feita a biópsia. Para quê? No próximo exame, que não seja confundido, ou que seja reinvestigado, ou que se tenha dúvida, mas será que biopsiou aqui ou biopsiou lá? Exames como esse que você falou, que é a anatomia ou o exame a vaca, ele tira um material considerável. Às vezes ele tira a lesão inteira, ele tira as calcificações todas que deram dúvida. Então, para pôr uma marquinha lá, para a gente conseguir enxergar no próximo exame, falar, ó, aqui a gente já investigou e está tudo bem.
ou A investigou e deu câncer. Foi aqui que ele ficou. Então, aí vai para a cirurgia e vai saber onde ser retirado. Então, esse clipe, né, como se fala titânio, é algo microscópico. Eu costumo mostrar, eu tenho um clipe fora, que antes de eu colocar, eu mostro para o paciente para ter noção do tamanho. Ele é muito pequeno, ele é menor que a cabeça de um alfinete, assim, ele é Nossa. muito pequeno. Então, às vezes na mamografia ela vê e também acha que é grande, mas não é, ele é extremamente pequeno. E ele é só uma marquinha para que a gente enxergue numa mamografia futura. Que legal, né? E bacana a senhora ter isso para mostrar para a mulher, porque ela fala, nossa, eu tô com medo dessa coisinha tão pequenininha, né? Tão Uhum. insignificante, mas que legal, porque traz, né, muitas vezes dúvida. Eu lembro muitas vezes que as mulheres, quando vão fazer os exames, e elas trazem as dúvidas para mim, e eu sempre reforço para conversar com o médico, mas é legal você trazer essa informação, porque reforça aquilo, ou lembra ela aquilo que o próprio médico falou na hora da consulta, ela fala, ah, não é verdade, ele falou tal coisa, porque é tão intenso, né, fazer essa avaliação para falar, nossa, eu vou fazer uma avaliação para ver se eu tenho câncer, que o botão pânico, como você já falou, mas não, de uma forma bonita, né, fica ativado. E a pessoa fala, meu Deus, e agora? Né? Vou fazer uma avaliação, será que eu estou com câncer? Será que eu não estou? Fizeram a retirada do tumor, deixaram uma pecinha metálica em mim, o que, que vai acontecer comigo agora? Então, que Para legal. quê, né? Pra- Geralmente, se a pessoa é esclarecida do motivo e saber da segurança, né? Então, assim, em primeiro lugar, segurança. E segundo, esclarecimento por que foi feito isso. Aí, geralmente, a ansiedade passa, a preocupação passa, mas é importante estar bem esclarecido mesmo. E trazendo esses esclarecimentos e pensando bastante que o Brasil é um dos países que mais usa prótese mamária no mundo, nem estou falando do câncer, estou falando da vaidade ou de questões estéticas. No meu mérito, a minha intenção não é entrar no mérito da questão. A mulher que coloca prótese mamária, a prótese, ela dificulta fazer o exame de mamografia, doutora? Qual que é a visão da senhora sobre isso? O que que a gente já alerta, né? Na verdade, ela gera uma necessidade de imagens a mais. Então, qualquer mama operada, né, independente se coloca prótese ou não, ela é uma mama que muda um pouco, né, do que era e como ficou. Por dentro, ela muda também. Na prótese, está bem consolidado que existe uma necessidade de realização de manobras a mais. Então, além das imagens básicas, a gente faz mais 4 imagens na mamografia de quem tem prótese, porque a gente faz uma manobra para tentar, entre aspas, esconder a prótese ou afastar a prótese da glândula para a gente enxergar só a glândula. Então, quando o exame é bem feito, no equipamento bem feito, com a técnica treinada, não há um impacto no diagnóstico. Mas se isso não for respeitado, sim, pode ter um impacto no diagnóstico, sim. Então, a paciente que tem prótese, ela deve ter essa ciência de saber que o exame de mamografia vai ser um pouquinho mais prolongado e há necessidade de imagens adicionais. Que legal. Doutora, a gente vai completar agora 1 hora de live e eu quero agradecer a presença da senhora aqui, eu quero agradecer esse privilégio, essa oportunidade da senhora ceder o seu tempo, de deixar a sua família aguardando o seu carinho e a sua atenção e ceder tanta informação preciosa, tanta informação útil para cada uma das mulheres que está enfrentando hoje o câncer, que tem dúvidas sobre o câncer, ou que talvez ela não tem dúvida, mas conhece uma amiga, conhece alguém que precisa ter acesso a um profissional tão brilhante quanto a senhora. A senhora gostaria de divulgar o trabalho da senhora, o consultório, o Instagram eu vou deixar marcado aqui para as pessoas assistirem, né? Então, já aproveito para agradecer a presença de todos e deixo as últimas palavras para que a senhora possa demonstrar aqui o quanto eu fico feliz pelo seu carinho e a sua presença. Bom, eu que agradeço o convite, estou à disposição, te parabenizo por esse trabalho que você faz de esclarecimento, de ensino, né, de acolhimento, né, das pacientes que têm, dos pacientes
quem não é paciente, né? Quem faz exame de rotina, enfim, quem falar de câncer deve ser natural, né? A gente tem que falar de saúde e de doença naturalmente. Então, eu já te parabenizo por esse trabalho. Eu sei que é extenso, né, e contínuo. Então, meus parabéns. O que eu tento fazer no meu Instagram é também esclarecimento sobre o sistema de imagem, né? Embora seja uma área que as pessoas não conheçam muito, mas por outro lado tem muito o que falar, tem muito o que dizer sobre. Agradeço também quem está na live, eu vi que teve técnica, né? Na verdade, a gente que é radiologista, a gente trabalha muito com as técnicas, no caso da mama, que são mulheres, né? E essa multidisciplinaridade, né? Então, a gente não. As técnicas são os nossos braços, que são as que fazem os exames de mamografia. Então, quem está aí já agradeço, as queridas minhas técnicas, não, das pacientes, né? Mas que foram e são parceiras nossas nos exames diagnósticos. Mas, enfim, conhecimento é poder, então eu estou à disposição no que eu puder ajudar e divulgar. Sempre que for convidada, eu estou à disposição. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Imagina, doutora. Eu que agradeço a sua gentileza, o seu carinho. Na minha visão, passou muito rápido, né? Parece que a gente começou faz alguns minutinhos, mas já está completando. Conversamos rápido, hein? Passou rápido mesmo. Mas já completou 1 hora e eu agradeço cada pessoa que dedicou o seu tempo para estar ao vivo aqui conosco. Quem estiver assistindo gravado, aproveita para compartilhar no seu grupo de câncer, seu grupo de WhatsApp, seu grupo de família, porque sem dúvida alguma esse conteúdo ele pode transformar a visão ou o medo de alguém sobre algo que é tão útil e necessário, que é o trabalho de radiologista. E a senhora faz isso de forma brilhante. Eu agradeço muito. Vou divulgar o Instagram da senhora, com a permissão da senhora, né? A gente conversou antes, para que as pessoas possam seguir a senhora, sigam a doutora Érica, ela sempre traz informações confiáveis, seguras. A gente não está interessado em terrorismo, né? O terrorismo que fique longe da gente, longe do Brasil, e que você tenha a salvação por meio, na minha visão, de Deus, da sua família e da informação científica que a doutora está trazendo e eu trago na área da nutrição também. Então, muito obrigado pelo carinho, pela presença, muito obrigado a todos que estiveram aqui acenando e mandando o coraçãozinho 100%, que foram diretamente direcionados pelo conteúdo da senhora, viu, doutora? Muito obrigado. Obrigada, até a próxima, até né? Estou à disposição. Legal, obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.